Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um SagaCast, o projeto Nova Geração, no qual eu entrevisto pessoas que representam a psicologia do esporte de todo o Brasil e que estão no início de sua carreira e tem alguma história para contar aqui. E hoje, eu, como representante de Sergipe, eu trago o Júnior, que ele ainda é estudante de psicologia, está no 10º período, mas já tem um trabalho aí já relacionado à psicologia do esporte, já tem algumas experiências legais para contar hoje, também como vivência no esporte aí, ex-atleta. E a gente vai ter um papo muito massa. Então, muito obrigado, Júnior, por ter aceitado. E fala aí um pouco quem é você aí, antes da gente começar o esporte. Um ex-atleta em atuação, né? Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Prazer ter recebido o convite aqui para participar do SagaCast. Tá dando para ouvir bem aí? Tranquilo? Tranquilo. Tá dando para ouvir bem? Tá. Tá. Tranquilo, né? Pronto, perfeito. Sim. Só para confirmar, né? Então, nós, para quem não conhece, né, eu e Frank temos uma longa história, né, Frank? Nós estudamos literalmente a vida inteira juntos. Durante a escola, a gente estudou junto o tempo inteiro. Durante a faculdade, a gente se distanciou um pouco, mas quis o destino que a psicologia, e especificamente a psicologia do esporte, nos unisse novamente, né? Então, como o Franklin falou, eu tenho um histórico de jogador há muito tempo, né? Desde novo, sempre fui apaixonado por futebol, principalmente no que se refere ao futsal, né? Temos várias histórias na educação física, né, Frank? Jogando no meu time, Certeza. Lucas está representando uma opção aí também, temos longas histórias na educação física. Então, assim, sempre fui uma pessoa apaixonada pelo esporte de maneira geral, praticante especificamente de futebol durante a minha infância e adolescência, e hoje na juventude barra adultez, né? Hoje em dia também me arrisco no vôlei, né? A gente tenta, mas sempre me admirei muito pelo esporte em geral, principalmente o futebol, basquete e o vôlei. Falando um pouco sobre a minha trajetória na psicologia, nunca foi a minha vontade de dizer assim, se sempre quis psicologia, não. Franklin está de prova e eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria fazer medicina, eu queria fazer medicina. Hoje eu vejo, se alguém me perguntasse na época por que eu queria fazer, eu acho que eu não saberia responder bem, porque eu queria saber, porque sou muito fresco, principalmente para coisa com agulha, que me dá uma gastura danada. Então acho que não seria dos melhores médicos. Quando eu fiz o Enem, no terceiro ano, não consegui a nota para passar, fiz pré, e no pré eu tinha nota para entrar na UNIT, em medicina, e passei em psicologia na Federal. De início, eu fui para psicologia meio que como um teste mesmo, e disse que iria continuar estudando para medicina, mas no fim das contas, me identifiquei bastante com a psicologia. Hoje eu vejo que não tem uma profissão com que eu me identificaria melhor, né? Desde o início, assim, gostei bastante. Sim. Tem os percalços, né? Idas e vindas, coisas que não nos agradam dentro de cada curso, dentro de cada formação, mas faz parte do nosso processo de construção, né? Tanto como pessoa e principalmente como um profissional também. Já puxando um pouco para a parte da psicologia do esporte agora, né? É curioso eu estar nessa área porque eu e Franklin somos de instituições diferentes. Fábio aí, já vou falar um pouco da escola. O pessoal já vi que tem alguns da escola da arbitragem, da turma do ano passado. Massa. Mas, como eu ia falando, eu estudo na UFES, Franklin estuda na UNIT, e na UFES nós não temos a psicologia do esporte dentro da grade obrigatória e também não temos dentro da grade optativa. Então, assim, sempre tive vontade de conhecer, mas infelizmente por falta, assim, de um professor que pudesse dar uma disciplina mais estruturada, nunca tive uma oportunidade de conhecer mais a fundo. E aí, na pandemia, uma das coisas boas da pandemia, né,
Um grupo de professores meus decidiram fazer reuniões semanais com temas que fossem do interesse dos alunos. E aí eu disse que tinha muita vontade de conhecer a psicologia do esporte. E aí a Zenit acabou convidando o professor Kleberson, que é professor da UNIT, é orientador de Franklin, é meu orientador hoje também. Kleberson fez a live conosco, apresentou a psicologia do esporte. Eu me apresentei no final da live, Franklin estava presente também. Disse que tinha muito interesse em conhecer a área, porém faltava oportunidade dentro do meio onde eu estava, pode-se dizer. E aí, não tenho palavras para agradecer, Cleberson deu o voto de confiança, né? Me convidou para entrar no grupo de estudos que ele tem sobre psicologia da esporte, com pessoas da UNIT, né? Com os alunos dele da UNIT. Então, assim, eu fui fazendo uma analogia aqui, o estranho no ninho, né? Alguém que pousou de paraquedas lá, no meio de uma turma que já se conhecia. Mas, assim, uma galera muito receptiva, me acolheram bem. De início, fui fazer pesquisa, já para conhecer melhor a área, já tem uma fundamentação melhor. E aí foi até com o próprio Franklin, né? A gente acabou fazendo uma revisão sistemática, focado para esportes paralímpicos, que apresentamos no Congresso de Psicologia do Esporte Norte-Nordeste. Foi. Tivemos até uma boa avaliação, né, Frank? Porque não é algo tão comum ser estudado o esporte paralímpico, principalmente na vertente que a gente pegou, né? No sentido da construção de carreira e preparação para a aposentadoria. Então, assim, foram coisas que foram assim, me conquistando cada vez mais, me ganhando dentro da psicologia do esporte. Durante a minha trajetória na UFES, eu fui literalmente um filho de esquina, desde o terceiro, foi o quarto período que eu peguei a disciplina de behaviorismo, que é análise do comportamento, né? E segui essa vertente até hoje, sigo até hoje, né? Estudei durante quase 3 anos sobre emoções, numa perspectiva comportamental, fazendo experimentos e estudos também. Já apresentei, inclusive, experimento na SBP, né, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia. Nossa. E aí, já dentro do grupo de estudos, acho que fiz praticamente 1 ano, né, Franklin, na pesquisa, junto com o próprio Franklin, com os outros colegas, já também adquirindo conhecimento, principalmente teórico, né, sobre a área da psicologia do esporte, que é essencial a gente ter o conhecimento da base antes da gente poder ir para a prática, antes da gente estar pronto para ir para a prática, né? E aí, no início do ano passado, Kleberson perguntou qual seria a nossa vontade, né? Se seria continuar na pesquisa ou se seria ir para a prática. E aí foi onde meus olhinhos brilharam. Quem me conhece mais próximo, eu já vi Luara tá aqui, é nossa conterrânea, Frank. Sabe como eu gosto muito de coisas práticas. Um dos fatores que me fez gostar tanto da análise do comportamento foi justamente poder ver bem na prática o que a teoria defende. E aí sinto dificuldade de experiências práticas de maneira geral na formação em psicologia, mas quando surgiu essa oportunidade, eu disse, é agora que eu me consagro, como diz o grande Milton Leite. Disse a Cleverson que tinha vontade, né, de ir para a prática, e aí ele deu novamente a palavra de confiança, o voto de confiança, de me colocar à frente da turma da Escola de Arbitragem de Sergipe, junto com Letícia. Letícia já era membro do grupo de estudos há mais tempo, é estudante da UNIT também. Acho que é sua caloura, né, Frank? Ela é sua caloura, né? Sexto, acho. Então, tomei a frente junto com Letícia. Desde o ano passado, sou psicólogo estagiário da Escola de Arbitragem daqui de Sergipe. E aí eu acho interessante frisar, né? Muita gente pergunta quando me vê, assim, depois de muito tempo, você está fazendo curso para ser atra? Você vai ser atra? Não, já está aqui um registro que vai ficar gravado, vou compartilhar aqui para todo mundo assistir.
não estou fazendo Aham. curso para ser árbitro. Eu sou psicólogo de lá, pode-se dizer. Sou responsável pelo pilar mental. Eu sou uma espécie de professor, eles chamam de instrutor, né? Sou Uhum. instrutor do pilar mental. E lá eu fico responsável por fazer a parte da preparação psicológica daqueles que estão estudando para se tornarem árbitros e árbitras de futebol profissional. Uhum. O curso ele forma pessoas tanto para árbitro central quanto para árbitro assistente. Não precisa nenhum requisito, só amor pelo esporte, que é o futebol, né? E muita força de vontade para ser árbitro, certo? Uhum. Recomendo para todo mundo. E aí foi mais um desafio. Enxerguei mesmo como um desafio alguém novo na área da psicologia do esporte, que já tinha um certo conhecimento teórico, tem um conhecimento, me louvando, me desculpa as palavras, mais grande na área do futebol, né? Até em questões táticas, questões do jogo em si, já tinha um certo conhecimento. E isso facilita bastante na nossa prática, né? É uma coisa que Uhum. a gente prega muito dentro da psicologia do esporte, né? Que é, se você quer entrar em um esporte, você precisa conhecê-lo. Se você quer acompanhar um atleta de futebol, você precisa entender minimamente como o futebol funciona, como é o meio do Uhum. futebol, para você poder auxiliar esse atleta da melhor forma. E Perfeito. com os atos Ah, não é, por isso. favor. Tipo, às vezes nem é tanto de você conhecer as regras em si, tipo assim, mas se você faz parte da escola da arbitragem, não necessariamente você tem que saber as regras todas detalhadas, igual eles têm que saber, mas é muito de você também entender Isso, o contexto, como aquelas pessoas se relacionam, quais são os conflitos que existem, quais são as pressões que existem. Então é muito de você entender como aquele meio funciona, mais do que você entender as regras que norteiam aquele meio. Então acho que é um ponto essencial. E, claro, como você trouxe, sua experiência dentro do contexto do futebol, por mais que você nunca tenha sido árbitro, mas mesmo assim já tem a agregar, porque você já vivenciou um pouco de como é estar ali próximo. Eu acho que é um ponto bem legal assim e que vale para qualquer área de atuação dentro do contexto da psicologia do esporte. isso, perfeito. E é até uma coisa recorrente, Franklin, como eu falei, né? Uhum. Entrei na turma do ano passado, 2021, já vi alguns aqui comentando, dá um alô aí para eles. O grande Denis, lá de Canidé, Fábio, Salvador, Jéssica, eu já vi aqui também. Se teve mais alguém, me desculpe, passou despercebido, você pode falar aí. Mas, assim, como o Franklin falou, é importante ressaltar, né? O conhecimento que é interessante a gente ter, esse conhecimento do meio, de maneira geral, né? A parte técnica relacionada à arbitragem e conhecimento de regra, eles têm os outros professores responsáveis. Tem o próprio diretor da escola, que é o Ivanei, e sempre tem convidados especiais, seja daqui da própria federação, seja da Confederação Brasileira de Futebol, né? A CBF, que vem para Uhum. estar Sim. auxiliando eles nessa parte mais técnica. E quem me conhece sabe também, eu sou muito brincalhão. Eu gosto muito de estar sempre brincando com as pessoas, estabelecer um bom relacionamento com todo mundo, né? E aí eu sempre Uhum. brinco com os alunos desde a turma do ano passado. Volta e meia eles faziam uma pergunta que era mais da parte técnica, né? Questões técnicas de regra, qual seria a tomada de decisão deles. Aí eu sempre brincava, assim, ó, essa questão de regra, para não me comprometer, vocês perguntam a Ivanei, vocês perguntam ao professor do Pilar Técnico, porque senão eu Uhum. vou corro o risco de falar uma bobagem aqui e levar um cartão vermelho de vocês. Então, assim, vou me ater ao pilar mental aqui para não misturar as coisas também. Que é uma Uhum. coisa que é muito importante a gente falar também, né, Frank? É a questão da interdisciplinaridade. Ou Sim. seja, nós, como psicólogos do esporte, nós nunca iremos trabalhar sozinhos. Vou trazer um exemplo bem recente. Hoje é quarta-feira. No último final de semana teve jornada técnica da CBF, da Escola de Arbitragem, e nós trabalhamos os pilares integrados. Eles dividem em pilar físico, esse ano está sendo o pilar fisiológico, né? Físico barra fisiológico. Nós temos um Nossa. fisiologista junto da equipe, o Levi. Legal. O pilar técnico, que estavam presentes o Marcelo Rogério, de São Paulo, e como eu falei, o diretor da escola, o Ivanei, Uhum. e esse que vos fala é responsável pelo pilar mental, né?
E aí é muito importante Mas, a gente trabalhar a interdisciplinaridade, porque quando você une as coisas, faz um trabalho conjunto, o rendimento do atleta, o rendimento do árbitro é muito melhor. Eu fiz um trabalho conjunto com o fisiologista na sexta-feira e fiz um trabalho só voltado para a parte mais psicológica do pilar mental no sábado. Isso por questões estruturais, né, de tempo também, que a gente tem um tempo curto. Mas assim, dá para se perceber que quando se tem um trabalho integrado, a gente consegue abranger uma quantidade muito maior de coisas. Porque sim. além de estar trabalhando tanto a parte física quanto a parte psicológica dentro de uma atividade, a gente também pode Uhum. trazer o conhecimento e o conteúdo que o outro profissional tem para nos auxiliar. Ou seja, eu brinco bastante, né? Lá com o Levi. Levi, ele já tem o curso da escola, e aí Mas, tinham horas que os alunos faziam perguntas que puxavam mais para a técnica, assim, e eu dizia, cartão amarelo para o professor Júnior. Professor Levi, assuma aí, por favor. responda. E aí a gente vai trabalhando isso. Por quê? Porque quando a gente age com os alunos também de maneira assim, mais horizontal, sem sem tanto aquela hierarquia, né, de professor lá em cima e aluno aqui Uhum. embaixo, a gente constrói um relacionamento mais saudável, né? E a própria forma de trabalhar se torna um pouco bem mais dinâmica. Os alunos da turma desse ano estão me conhecendo ainda, né? Foi apenas o segundo encontro que a gente teve, mas assim, foi nítido que eles gostaram bastante da didática. No sábado mesmo, assim, eu propus uma atividade de trabalhar a velocidade de raciocínio, a cognição e a tomada de decisão também, trabalhar a velocidade na tomada de decisão. E Mas, aí foi engraçado, porque assim, ao mesmo tempo que trabalhava esses aspectos neles, era uhum. uma maneira lúdica também, foi em formato de dinâmica, foi uma maneira divertida de se trabalhar isso. Sim, Eu via que toda hora, tipo, por mais que eles errassem, entendeu? Eles estavam dando risada, estavam acompanhando os outros, estavam incentivando os outros. E assim, se torna uma atividade bem mais leve. uhum. Como o Franklin até postou recentemente, né? A gente que está na posição de aluno, né? A gente está na posição assim de ouvir o conhecimento do outro, muitas vezes acaba se tornando muito cansativo quando é só jogando teoria ou quando se torna algo muito direto, tipo só uma pessoa Sim. falando e o restante ouvindo, né? É muito interessante também a gente investir nessa troca, né? Nós trazemos a nossa parte do conhecimento específico voltado para a psicologia, né, voltado para a Uhum. psicologia do esporte, mas é importante também a gente saber ouvir a devolutiva, seja do atleta, né, falando especificamente aqui do futebol, que é onde eu tenho Aham. experiência, seja também Sim, do árbitro de futebol profissional. sim. Muito bom. E assim, o que você trouxe aí me lembrou muito do início lá, porque esse projeto com a arbitragem aqui da Escola da Arbitragem de Sergipe, a gente começou em 2019, foi. Eu fui da primeira turma com o Clebson, eu até que escrevi o projeto com ele, então o nome instrutor foi eu que a gente decidiu junto, porque o nome professor era muito pesado, foi como você trouxe essa questão. O instrutor tem aquela questão de ser mais horizontal mesmo, de entender que, pô, eu sou o responsável pelo pilar técnico, pelo pilar psicológico, pilar mental, mas que tem coisas que eu realmente não sei. Então, uma coisa que eu levava, eu passei 2 anos com ele, em 2019 e 2020. Aí quando eu saí, você entrou. Eu acho que foi uma excelente colocação ali, que realmente eu confio no tipo no trabalho, no que a gente já vinha conversando, você sempre buscando material. E aí eu sempre levava tipo algo teórico, algo ali uma brincadeira, com desafio ali, uma dinâmica, né? E ao mesmo tempo, muitas vezes eu levava uma dinâmica que eu pedia para eles relacionar, por exemplo, sobre essa questão do controle do estresse. Me dá aí um exemplo de uma situação dentro de um jogo que você vai ter que usar essa estratégia, essa habilidade. E muitas vezes eu nem sabia dizer que estratégia eles iam usar, tipo, em que momento eles iam colocar ali. Porque o ponto é que eu não, por mais que eu tenha estudado um pouco sobre futebol, acompanho de vez em quando o jogo, mas eu não tenho o conhecimento que eles têm, não tenho a experiência, a vivência dos estágios que eles têm. Então muitas vezes eu deixava a resposta para eles.
quando eu trabalhava tomando decisão, eu gostava de levar os piores lances do ano passado. Tipo assim, aqueles lances mais complicados de tomar uma decisão que gerou bastante polêmica, tal, na televisão. E até o próprio Ivanei, eu sempre fiz um trabalho muito com ele assim que, ó, Ivanei, eu não sei aqui, você me ajuda, tá, cara? Responda aí. Porque eu trazia uma situação, perguntava qual tomada de decisão eles teriam naquele contexto, e aí começava toda uma discussão na turma, tal, eu repetia o vídeo, e depois eu mandava o Ivanei dar, tipo, a decisão final, ou então trazer o parecer realmente do que foi decidido pela CBF. Mas era muito essa dinâmica do horizontal, que eu acho que foi algo importante que você trouxe. E eu acho que até o jeito que você trabalha de ser mais realmente tipo de gostar de tirar onda, de fazer uma brincadeira, acho que isso ajuda muito a criar boas relações com a galera e facilita bastante. Tanto que você até comentou, acho que você foi o paraninfo, não foi? A turma do ano passado. Então, acho que Foi. isso é muito um reconhecimento da relação legal que você fez com eles. Mais do que o que você conseguiu ensinar, mas sim que, pô, eu ensinei também, fiz uma relação interessante com eles aqui, de confiança, que provavelmente eles se dedicaram mais ao trabalho, às atividades que eu trazia, por criar essa relação. A gente fala muito em relação terapêutica, né, dentro da psicologia. Eu acho que você conseguiu criar isso, Isso. desenvolver dentro lá do contexto da escola. Então, foi algo muito legal. É algo que, assim, é interessante para quem está na nossa posição, né, Frank? Aham. No contexto, assim, mais clínico, como você falou, né, a gente tem o que se chama de vínculo terapêutico, que é a forma como você estabelece a relação com o seu paciente, né? E, assim, eu hoje me orgulho muito de poder dizer que o vínculo que eu criei com a turma de 2021 foi, assim, excepcional. E aí, vir a ser escolhido como paraninfo da turma, eu acho que foi só, como você falou, um reconhecimento, não só do trabalho que eu desenvolvi durante o ano, ano passado Uhum. com Letícia, mas também do bom relacionamento que eu pude construir com eles, né? Especificamente com os meninos daqui de Sergipe, que o próprio Denis acabou me ajudando bastante, que era meu motorista particular, eu brincava com ele. Uou. Ele é de Canidé, e aí sempre que ele ia para os eventos, ele passava por aqui, por Itabaiana, Massa. me convidou, professor, vamos comigo. O senhor está indo Uhum. de ônibus, está gastando com Uber, vamos comigo. O senhor me acompanha. Sempre que ele ia para algum lugar lá, me chamava, ele, Éder, Everton. E assim, criei um Uou. vínculo muito forte mesmo, principalmente com os alunos daqui de Sergipe, por Uhum. mais pela proximidade mesmo, né? De estarem todos aqui, a gente se via sempre. Mas, Sim. assim, não posso deixar de falar também da galera da Bahia. A turma do ano passado, tínhamos 42 na turma e 28 eram da Bastante. Bahia. Aí, assim, Entendi. a maior. Aumentou, não foi o Isso, número de alunos? Porque tá fazendo aula online a- também, né? isso. Ano passado Aham. foram 42, esse ano estamos com 55. Caraca, Então, velho. assim, eu acho que essa grande quantidade de alunos também mostra a excelência que a escola tem, né? Em formar Aham. árbitros e árbitras profissionais de futebol. Mostra Uhum. como o corpo docente, né, de instrutores é competente. E assim, como eu falei, quando você cria um bom vínculo com o seu atleta, quando você cria um bom vínculo com seu aluno, com o árbitro de futebol, a forma como o trabalho flui é totalmente diferente, Sim. porque você consegue falar com ele de uma maneira mais tranquila. Se a gente for parar para pensar, a gente que tem alguma certa trajetória acadêmica ou até na escola mesmo, né? Se a gente faz Uhum. algo, entre aspas, muitas aspas, né, errado, se a gente comete um equívoco e o professor chega para apontar aquele equívoco, psicologicamente falando mesmo, isso nos destrói, né? Uhum. A gente já fica mal por aquele erro ter sido reconhecido pelo outro e por ele ter sido apontado também, né? Sim. Imagina o impacto que pode ter, então, um possível ponto que possa ser melhorado na parte mental ou na parte psicológica relacionada à arbitragem. Então, assim, Aham. se eu não crio um bom vínculo com ele, se eu não tenho uma boa forma de falar, sempre tentando mostrar a eles que isso não é um equívoco, isso não é um erro, é um ponto que pode ser melhorado, né? Que a gente está sempre passível de melhora, a gente está sempre passível de evolução. Isso pode mexer também com a própria autoestima do árbitro, né? Eu, eu, eu fiz até um comentário no nosso grupo de estudos, né, Frank?
Vamos fazer a Uhum. propaganda um pouco mais para frente. Que Sim. dentro do esporte e no futebol principalmente existem diversos tipos de profissionais, né? Existem os profissionais que são mais duros e os profissionais que falam de uma maneira mais branda, né? Uhum. E aí eu peguei o exemplo de alguém de um teste físico, digamos. Na arbitragem eles fazem um teste físico, eles têm que percorrer 75 metros em 15 segundos. Então, assim, na turma do ano passado, teve alunos que estavam percorrendo esses 75 metros em 15 segundos e meio, 16 segundos, isso no simulado. Então, assim, de maneira prática, aquilo não iria aprovar ou reprová-los. Mas, Sim. assim, já se via como um teste de como seria o desempenho deles na prova em si, né? E Uhum. aí eu até falei lá no grupo, né? Um profissional, tanto na parte física quanto na parte psicológica, porque a gente tá ali como psicólogo, mas a gente pode elevar a autoestima também, né? A gente pode Uhum. investir na motivação do ato naquele momento. Sim. Eu poderia agir de diferentes formas. Uma maneira seria, tipo, dizer, fulano, você está correndo acima do tempo. Então, assim, se você continuar assim, você vai reprovar. Isso Uhum. seria uma forma mais dura, digamos assim, de você agir frente ao Sim. árbitro na situação específica. E Uhum. a forma como eu falei, né, foi tipo, fulano, seu tempo tá bom, mas eu sei que você consegue melhorar. Vamos, dar um esforço, dar um gás a mais, já tá acabando para melhorar esse tempo para conseguir passar tranquilo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu consegui elevar a autoestima e aumentar a motivação daquele quase atra no momento, né? Hoje já é formado, Aham. mas ao mesmo tempo que eu consegui investir na motivação dele, eu não deixei transparecer a ele que ele estava extrapolando do tempo, que isso poderia agir de maneira contrária, né? De ele colocar na cabeça, ficar pensando e isso ter o efeito para baixo. Então, Sim. assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado sempre também, é a forma como a gente vai agir com cada atleta, né? Com cada profissional. Nós que estamos no meio esportivo, principalmente no futebol, a gente sabe que tem atleta, principalmente jogador, aí eu falo, principalmente jogador, assim, que gosta de ser chamado a atenção de uma maneira mais dura mesmo, Aham. que ele age melhor sob pressão, né? Que ele age melhor quando está sendo xingado, né? E aí é onde entra a importância da gente ter esse feelingzinho, esse trabalho mais individualizado, de saber reconhecer que ao mesmo tempo que nós trabalhamos com grupo, que eu sempre falo na escola da arbitragem, né? Ao mesmo tempo que eu trabalho com um grupo ali, dos 42 do ano passado, dos 55 nesse ano, Sim. eu estou trabalhando com indivíduos, eu estou trabalhando com seres humanos. Então, assim, é um grupo de 55 e são 55 indivíduos. Então, assim, eu Uhum. tenho que tomar sempre cuidado para respeitar a individualidade de cada um. Então, assim, Sim. eu sei que vão ter pessoas que, se eu for duro, vão gostar e vão aumentar a motivação, mas ao mesmo tempo vai ter pessoas que, se eu for duro, vai baixar a autoestima, vai dar uma desmotivação e isso vai ter um efeito que não seria benéfico para ele naquele momento. Então, eu Aham. acho que é muito Massa. importante a gente conseguir fazer esse trabalho, como eu posso dizer, dividido, né? Ter essa atenção dividida, no sentido de, Uhum. tipo, trabalhar com um grupo, mas ao mesmo tempo enxergar cada individualidadezinha ali para trabalhar Massa. melhor com aquele grupo e com cada indivíduo. Uhum. E entra também muita questão que alguns têm mais abertura, né, assim, para atividade, sempre tem aqueles que não estão tão afim, tipo assim, de ter um acompanhamento psicológico mais próximo. Tem aqueles que buscam a gente, tipo, ei, tem que ter alguma dica tal para resolver isso. Tem aqueles que não buscam, mas estão querendo falar, e aqueles que a gente tem que se aproximar, tipo, e aí, sabe? Eu lembro de um caso muito interessante que era de um rapaz que eu acho que ele foi o melhor da turma de 2019, assim. Só que ele tinha alguns comportamentos que até o pessoal achava meio estranho. Então, assim, tanto ele acho que se cobrava tanto para ser o melhor que ele tinha, por exemplo, a questão nutricional. Ele ia treinar numa jornada técnica e passar de 8 da manhã até meio-dia, tipo, embaixo do sol. Ela foi no Batistão na época, tipo, um dia de sol quente mesmo. E esse cara não tinha comido nada. Chegou lá, tipo, umas 10 horas, ele tava meio assim, zonzo, a gente chegou pra conversar com ele. E aí? Ele, não, não consegui comer não, eu tava muito ansioso desde ontem, nem jantei. E a gente ficava,
a gente foi tentando convencer e tal, entender, porque ele já era muito bom. Ele já fechava as provas, tudo. Só que ao mesmo tempo, ele tinha medo de errar, porque realmente eu acho que essa questão do erro, você pode até falar mais sobre isso aí, na arbitragem é algo muito tenso, porque tanto coloca aqui, ó, você não pode errar, e ao mesmo tempo, se você errar, você pode depois repensar, tal. Entra muito disso, sabe? Tipo, o árbitro se erra, todo mundo odeia ele. Tipo, de um time ou do outro. Então, tem toda essa pressão. Aí tem a questão dele poder não ser mais chamado para outros jogos, porque cometeu um erro que era uma falha muito grave. Então, vai entrando nessas questões assim de experiência de outros árbitros que realmente acaba afetando e muito o fato deles conseguirem realmente ter um desempenho legal ali, sabe? Mas diga aí, me conta aí, você já trabalhou Sim, essa questão de erros assim com ele? Acho que deve ser até uma aula. Eu dava uma aula específica sobre isso, só para falar de erros. isso. Dei a aula para a turma do ano passado, e pretendo dar para a turma desse ano também, porque eu diria que se a gente fosse elencar pilares, né, que a gente precisa trabalhar relacionado à psicologia com árbitros, o erro tem que estar dentro. Sim. Então, assim, você falou que se um árbitro comete um erro, todo mundo odeia ele. Eu melhoraria essa frase. Quando o árbitro entra no campo, todo mundo já odeia ele. Boa. Só está por ele a família dele e a própria E olha comissão de lá. arbitragem. Então, assim, geralmente são, hoje, né? Geralmente são 5 que trabalham, um central, 2 assistentes e o quarto e o quinto árbitro. Então, assim, Sim. eu sempre incentivo muito o trabalho em equipe deles e estimulo também que eles tenham esse feeling de, assim, tenham essa. Vim com uma palavra em inglês aqui para complicar, né, Frank? Vim com essa percepção mais apurada de quando alguém comete um erro, de quando alguém está inseguro, para tentar puxar essa pessoa, para tentar Sim. puxar esse ar. Uhum. Por quê? O que acontece muito em nós, de maneira geral, e aí não é somente voltado para o esporte, é tipo, eu cometi um erro no meu trabalho, falei algo que eu não queria ter falado com a minha família, com a minha namorada, com os meus pais, e aí, tipo, não é um evento isolado, não é esse erro por si só, no sentido de, tipo, eu sou um árbitro de futebol, teve um lance ali que foi uma dividida na área, Uhum. eu não marquei nada e depois eu comecei a achar que foi pênalti. Pensando melhor, eu comecei a achar que foi pênalti. O mais comum de acontecer quando a gente erra, quando a gente comete algum equívoco, é a gente ficar remoendo aquele erro. E Sim. aí isso entra no meu estado de bem-estar, né? Que é as emoções. A gente entra assim em um ciclo mesmo, repetitivo de mal-estar, porque a gente errou, isso já nos deixa mal, a gente começa a pensar porque errou, que nós somos, existem pessoas que são um pouco mais intensas nesse sentimento, né, nessa emoção, tipo, que eu sou um lixo porque eu cometi esse erro, o que é o que é mais raro de se ver é alguém que de maneira natural e automática já consegue dizer assim, beleza, eu errei, já passou. O que é que eu posso fazer para não cometer esse equívoco novamente, né? Uhum. O que é que eu posso fazer para melhorar o meu desempenho? Então, assim, eu sempre trabalho de maneira seccionada a parte do erro. Em Sim. que sentido? Dentro de campo, o árbitro ou o atleta, vou falar focado para o árbitro, ele tem uma quantidade absurda de tomar as decisões a tomar dentro de uma partida. Então, assim, eu sempre brinco, hoje, né, quando eu vou assistir um jogo, eu sempre digo a todo mundo, quando a gente entra no mundo da arbitragem, quando a gente conhece o que está por trás, a gente literalmente não consegue chegar ao árbitro mais. Porque, Sim. tipo, você pode até enxergar que ele errou, mas você tem tanto conhecimento de tudo que está por trás que você, assim, beleza, ele errou, mas eu entendo. Porque, como eu Compreendo. falei, eles entram no campo, é o quarteto de arbitragem, é o quinteto de arbitragem, e 22 jogadores dentro de campo contra eles, literalmente contra eles, a Uhum. torcida contra eles, e o banco de reservas e a comissão contra eles. Júnior, por que você está dizendo isso? Porque é muito raro ter uma ocasião de acontecer um atleta como o Rodrigo Caio.
E teve um lance que foi marcado um pênalti, e ele foi para o árbitro e disse, não foi nada, não foi pênalti. O mais comum é eu ir dividir uma bola com o Franklin, eu dar com a minha trava da chuteira no joelho de Franklin, fazer literalmente as garras dos Wolverine na canela dele inteira, tá sangrando a perna, e eu chegar pro árbitro e dizer, eu não topei nele. Então, assim, tanto os atletas quanto a comissão e principalmente a torcida sempre querem que o árbitro acerte ou erre para o próprio time. Então, se tá jogando time A e time B e eu torço pro time A, eu quero que o árbitro acerte pro time A, ou se ele errar, eu quero que ele erre pro time A. Um fato que, assim, comprova ainda mais isso é que, tipo, se um árbitro não marca um pênalti, no próprio dia, as manchetes dos jornais, dos programas esportivos árbitro ou árbitra fulana de tal deixa de marcar um pênalti no jogo. Já começa a virar manchete, o erro do árbitro, ou da árbitra, né? Mas se ele tem uma atuação perfeita, de 100 jornais, 1 ou 2 vão aplaudir, vão estar ali elogiando o trabalho daquele profissional. Então, assim, eu sempre brinco que... eu sempre brinco e, curiosamente, sábado eu disse, na atividade que eu fiz com os atletas, em diversos momentos, com os árbitros, na verdade, os alunos, em diversos momentos eu estimulei o erro deles, eu fiz coisas para confundir mesmo, e aí eles reclamavam, né? Poxa, professor, você embananou a gente agora, você confundiu a gente. Eu disse, a ideia é essa mesmo. Para quê? Para acostumá-los ao ambiente que vocês terão dentro de campo, porque os atletas vão tentar enganá-los para que vocês errem a favor deles. E aí, assim, é aquela coisa. Você errou para o time A, o time B vai em cima de você com tudo. Se você, em outro lance, você errar para o time B, o time A, que estava ali lhe apoiando e até lhe defendendo em diversos momentos, vai lá para lhe xingar e reclamar com você do mesmo jeito. Olha lá, Moisés já está confirmando aqui para ninguém me chamar de mentiroso. Então, assim, eu trabalho muito, voltando agora, né? Depois de uma grande contextualização, eu sempre trabalho de maneira seccionada. Ou seja, primeiro eu deixo bastante claro, eu naturalizo o erro, porque assim, nós somos seres humanos, nós vamos errar no nosso cotidiano, nós vamos errar com a nossa família, no nosso relacionamento, no nosso trabalho. É inato do ser humano o erro. Então, assim, dentro de campo eles vão errar, eles vão se equivocar. Então, assim, isso é natural. Eu diria que a naturalização seria a primeira parte do processo, certo? Beleza, eu errei, e agora? Aí eu já puxo para o lado emocional. Quando você comete um equívoco, quando você comete um erro, um estado de mal-estar é esperado. Um estado, assim, de decepção, de tristeza, e às vezes até de raiva, é normal de acontecer, a depender de cada indivíduo, a depender de cada pessoa. Como o Franklin já trouxe. Se é uma pessoa que é mais tranquila, se ele erra, ele vai ficar decepcionado, vai ficar triste, entendeu? Mas se é uma pessoa que já se cobra muito, ou se é uma pessoa que tem uma autoconfiança, uma autoestima muito elevada, se ele comete um equívoco, ele pode até se irritar com a própria postura dele, no sentido de tipo, poxa, um lance tão simples eu errei, e ficar martelando aquilo, ficar repetindo aquele lance na sua cabeça, entendeu? E aí, tipo, o que é que acontece? Seu foco, sua concentração, literalmente vai embora. Aí eu costumo trazer sempre um exemplo prático de um assistente, de um bandeirinha. Se um bandeirinha tem um lance de impedimento, que o jogador estava em condição legal e ele dá um impedimento, mesmo que depois ele pare para pensar e diga, poxa, ele estava em condição legal, podia ter saído o gol. Naquele momento, ele tem que naturalizar aquele erro. Então, dizer assim, é normal errar, tá tudo bem, certo? Vou continuar o meu jogo e tentar manter o foco naquele momento. O erro, eles vão parar para conversar, vão parar para analisar após o jogo. Eu sempre estimulo que os meus alunos lá na escola da arbitragem, terminou o primeiro tempo, e principalmente quando terminou o jogo em si, eles se juntem para falar sobre possíveis lances capitais, ou seja, possíveis lances importantes, para ver qual foi a tomada de decisão deles,
para ver se eles acham que foi a tomada de decisão melhor para aquele momento. Se não foi, Excelente. qual era a opinião deles? Para quê? Para eles construírem junto, ou seja, já estimular o trabalho em equipe, construírem junto uma possível tomada de decisão que seria melhor, que seria mais ajustada para aquele lance, e tentar usar isso para um próximo jogo. Por quê? Perfeito. Porque se um assistente, como eu falei, erra um lance de impedimento e ele fica pensando naquilo, a gente pode acontecer aqueles momentos que a gente está tão focado em uma coisa que o nosso sentido vai embora. Que acontece muito. Eu sei que Franklin gosta muito de jogo também, né? Videogame, por exemplo. A gente tá jogando videogame ou então tá assistindo e tá concentrado aqui, aí vem alguém e passa de lá para cá. Você não vê, porque você tá num estado de concentração ou você está pensando em uma coisa de maneira tão intensa que o seu sentido da visão vai embora, o seu foco. E aí quando a pessoa tá voltando aqui, você toma aquele susto. Que hora você passou? Então, assim, pode acontecer da mesma maneira. Um assistente começar a pensar naquele erro, e se ele abaixa a cabeça assim, ó, se ele baixa o campo de visão dele durante 2, 3 segundos, ele pode perder o lançamento de uma bola, e aí o lance que ele poderia marcar ou não impedimento. Então já pode fazer uma bola de neve. E por causa de um erro cometido, e ficar pensando nesse erro, você vira a cometer o mesmo erro às vezes, né? Ou um erro similar em um momento posterior, por ficar pensando nesse erro. Eu sempre digo assim, o erro ele faz parte da nossa construção de conhecimento, né? Se a gente tiver num estado mental adequado, num estado mental bom, se a gente parar para refletir sobre o erro, a gente pode construir conhecimento a partir dele. Ou seja, eu errei o impedimento, eu vou olhar no lance, se foi porque eu estava mal ajustado, a linha de impedimento estava aqui, eu estava mais para frente, eu estava mais atrás. Eu vou olhar se foi a minha posição corporal no momento, ou seja, se tinha um atleta que estava obstruindo o meu campo de visão. Então, assim, tentar enxergar o que é que errou, o que era que estava mal ajustado naquele momento, para você tentar melhorar em outro jogo, entendeu? E aí entra muito uma atividade que eu trabalhei bastante com Letícia ano passado, que foi a neurovisualização, que é o quê? Eu já vi que o Moisés está aqui, não sei se tem gente da nova turma, mas não trabalhei com eles ainda. Já vai um spoiler. Que é tipo, antes do jogo, você já começar a imaginar possíveis lances da partida em que você terá que ter uma tomada de decisão. Principalmente lances que tem uma tomada de decisão rápida. Certo? Então, assim, se é um lance que tem uma cotovelada numa disputa aérea, tem uma cotovelada no rosto. Eu já vou imaginar um lance de cotovelada no rosto. O que é que eu vou fazer nesse momento? É um lance para cartão amarelo, é um lance para cartão vermelho, é um lance sem cartão. Para quê? Para você já ir se habituando, você ir habituando o seu cérebro àquele tipo de atividade, àquele tipo de tomada de decisão. Por quê? Porque durante o jogo, você vai tornar suas ações de uma maneira mais automática, de uma maneira mais tranquila e mais leve. E aí eu sempre digo para tomarem cuidado para não robotizar também. No sentido de tipo, todo lance que for disputa, já vai ter cotovelada, já vai ser amarelo. Não, é apenas uma precaução, você já estimular o seu cérebro para possíveis lances que certamente vão acontecer durante a partida. Entendeu? Porque eu falei até para a turma desse ano, durante uma partida são diversos fatores que vão estimular o erro no árbitro, vão estimular o erro na árbitra. Dentre eles pode-se falar o cansaço físico, o cansaço mental, grito da torcida, que pode atrapalhar a comunicação entre o assistente e o central, reclamação do atleta, que vai desestabilizar ou pode desestabilizar emocionalmente o árbitro daquela partida. Então, assim, é uma série de fatores que estão envolvidos ali e que o árbitro tem que estar preparado. Então, assim, eu sempre digo a eles para tomarem cuidado com essa parte, entendeu? E já irem prontos, fazer essa parte da neurovisualização para já habituar o cérebro para esse tipo de tomada de decisão, para cada tipo de lance que possa vir a acontecer dentro do campo de jogo. E aí, só para finalizar minha fala rapidamente, né, para deixar você falar um pouco, eu acho assim que esse tipo de live que a gente está fazendo é importante, até de maneira geral, né, Frank, para
escancarar cada vez mais, como já teve gente que falou aqui, a importância da psicologia no esporte. Muitas Sim. vezes, trazendo aqui para nossa cidade, né, Itabaiana, a gente sabe que ainda tem muito aquele estigma, né, de que só vai para psicólogo quem é doido. Então, assim, é importante a gente fazer esse tipo de live, a gente tá trazendo esse conhecimento para as pessoas, que a psicologia está envolvida literalmente em tudo. E Uhum. aí, puxando a sardinha para a UFES, né, Frank sabe que a gente tem uma pegada muito grande na psicologia social. Lá Assim, vai. nós somos seres sociais, né? Ou seja, a gente Uhum. está em constante contato com outras pessoas. E assim, se eu tenho uma discussão com o Franklin aqui, Franklin é uma pessoa do meu meio social mais próximo, então todo dia eu estou vendo o Franklin. Se eu tenho uma discussão com ele hoje, essa discussão vai me abalar hoje, vai me abalar amanhã, e possivelmente vai me abalar toda vez que eu ver ele, se essa discussão não chegar a uma conclusão satisfatória. Então, Sim. assim, o nosso doutor para esse tipo de lance, ó, misturei agora com a arbitragem. Nosso doutor para esse Beleza. tipo de situação é o psicólogo. No psicólogo a gente encontra aquela pessoa de confiança que muitas vezes a gente não consegue encontrar nenhum amigo. A gente enxerga, a gente encontra aquele ouvido amigo que vai nos ouvir sem nenhum tipo de julgamento, que não vai literalmente, né, nos xingar por um certo tipo de postura. É uma pessoa que está ali para lhe auxiliar a resolver qualquer tipo de problema que você tenha e Uhum. estimular a sua autonomia, ou seja, lhe ajudar a você conseguir lidar com seus próprios problemas de maneira autônoma, ou seja, sozinho. O psicólogo vai lhe ajudar de maneira inicial, mas o nosso foco é dar as ferramentas para que a pessoa possa estar trabalhando isso sozinho. É uma coisa que eu batia muito na tecla com meus alunos da turma do ano passado. O próprio Denis, que estava aqui no começo, pode carimbar a minha fala, né? Ele Uhum. foi apitar uma final na cidade dele esse ano, em Canidé, e aí ele mandou uma mensagem para mim: professor Júnior, me ajuda. Vai ter a final, eu vou apitar e eu estou um pouco nervoso. E aí, assim, lembrei a ele as tarefas e as atividades que eu tinha passado para eles de controle emocional, de manejo de ansiedade, ou seja, trabalhar a respiração, para ele entrar no, tanto diminuir o impacto da ansiedade nele, mas também aumentar o nível de concentração antes da partida. E aí foi Sim. curioso que no dia que ele falou, ele disse: professor, meu nervosismo estava tão grande que eu tinha esquecido que a gente tinha trabalhado isso. Mas o senhor acabou de me mandar um áudio de 30, 40 segundos e eu já lembrei tudo. Não precisa nem Mas. detalhar que eu já lembro como fazer. Então, assim, eu Uhum. acho que é importante a gente estar como esse suporte, entendeu, Franklin? A gente está ali Sim. para auxiliá-los no que eles precisarem relacionado à psicologia. Mas, ao mesmo Uhum. tempo, é importante, na minha posição, principalmente como instrutor durante um ano, né? O curso é durante um ano. Então, assim, eu vou estar com eles durante um ano e depois disso, eles vão para o mundo, literalmente. Vão ser árbitros e árbitras aonde eles residem de maneira inicial e aí aonde eles vão parar vai depender muito da força de vontade, né? Ter força de vontade para ir para o quadro estadual, para ir para o quadro nacional e quem sabe chegar até o FIFA. Então, assim, é muito difícil Mas. a gente estar acompanhando eles durante todo esse processo, né? Então, eu sempre costumo, assim, auxiliá-los no que for possível, auxiliá-los no que for, assim, que necessite de um conhecimento até mais específico, voltado para a Aham. psicologia, né? Que requer o profissional em si, mas também desenvolver essa autonomia neles. Dar as ferramentas que eles podem utilizar para estar fazendo esse controle emocional, esse manejo da ansiedade antes da partida, onde quer que eles vão atuar. Porque eu acho que dessa maneira a gente constrói árbitros mais capacitados, árbitras mais capacitadas e que podem ter um futuro brilhante pela frente. Show. Muito massa. Cara, você já até deu um gancho para isso, mas tem uma questão que eu queria trazer. Mas agora, realmente, seguindo, já falou tudo de sua atuação. Como você visualiza a psicologia e principalmente a psicologia do esporte dentro aqui do estado? Eu tenho essa vivência, mas com a proposta do projeto Nova Geração,
é trazer uma pessoa de cada estado, eu acho interessante deixar isso relatado, porque essa live aqui serviu muito de caminho, assim, pô, eu quero iniciar na psicologia do esporte em Sergipe. Como é que está o funcionamento atualmente? Como você visualiza como alguém que está já dentro do meio, já está estudando, já está por dentro? E também, depois disso, como você visualiza seu futuro dentro desse contexto? Quais são as expectativas? O que é que você vai buscar, direcionar seu trabalho aí? Essa pergunta é mais difícil, mas é uma pergunta legal também de se fazer. É, bacana. Eu diria que, assim, a situação da psicologia do esporte aqui no estado, eu acho que já pode se lembrar um pouco do que eu falei no início também, né? Eu acho que falta muito uma propagação da psicologia em si, né? De maneira acadêmica. Porque, assim, a psicologia, para nós que estudamos, a gente sabe que ela é gigante. Tem diversos campos de atuação que a gente pode trabalhar. E aí, assim, eu conheço as pessoas que estudam na UFES, né? Estudam comigo. Conheço pessoas da UNIT, mas, infelizmente, não tenho conhecimento de outras pessoas de outras faculdades daqui da Grande Aracaju, né? Que é onde tem o curso da psicologia. Então, assim, eu diria que nós temos um potencial muito grande para crescer. O próprio Cleberson é referência aqui no estado, né? Ele é professor da UNIT, como eu já falei, é o psicólogo do clube do Sergipe. E assim, ele é a referência e tem, fazer a brincadeira, os discípulos dele, né? Que são a expectativa de o crescimento para levar o nosso nome, para levar o nome da psicologia do esporte, para levar o nome de Sergipe, não só aqui dentro, mas também a nível nacional, porque nós temos capacidade para isso, né? Então, assim, eu enxergo a psicologia do esporte com um grande horizonte pela frente aqui no estado. Assim, no sentido de, tipo, nós temos potencial para crescer, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de mais oportunidade. A gente precisa, e aí cabe muito a nós também, mostrar nos campos de atuação a importância que nós temos. Então, assim, Sim. Aconteceu na turma do ano passado, eu falei no presencial da turma desse ano. Dentro do esporte também existe muito preconceito com a psicologia, no sentido de, tipo, o que é que eles vão me ajudar aqui? Entendeu? Aí a gente tem que mostrar com o nosso trabalho a importância que a psicologia tem em qualquer meio que a gente viva, e principalmente dentro do esporte, né? E as Olimpíadas do ano passado, não foi? As últimas Olimpíadas, para não errar o ano. Ano passado. Eu diria que foi ano passado, né? Foi essencial para o crescimento da psicologia do esporte, ver que grandes atletas de nível mundial, como a Simone Biles, a própria Rebeca Andrade daqui, né? Mostrarem que, assim, é preciso ter cuidado com a sua saúde mental, é preciso se fazer um acompanhamento com o psicólogo do esporte, né? Com o psicólogo, atletas de alto rendimento. Então, assim, de maneira geral, sintetizando, eu enxergo que a gente tem muito potencial para crescer. E aí eu acho que cabe muito a nós também, alunos de graduação, não esperar, não fazer como eu fiz, né? De tipo, esperar ter uma disciplina na faculdade ou esperar um professor que dê uma disciplina para eu vir conhecer. Não, se a gente tem vontade de conhecer a área, se a gente tem vontade de trabalhar com a área, né? Mais especificamente, a gente correr atrás, ir atrás do conteúdo e ser um pouco autodidata mesmo. E aí já vou aproveitar para fazer nossa propaganda, Frank. Antes de responder a última pergunta, né? Para quem tiver interesse, estudante ou já formado em psicologia, qualquer pessoa que tenha interesse, né? Na área da psicologia do esporte, conhecer um pouco mais sobre ela, a forma como ela funciona, como a gente pode estar atuando nos mais diferentes campos esportivos. Eu e Franklin organizamos um grupo de estudos voltado para a psicologia do esporte. Nós nos reunimos às sextas-feiras, são encontros quinzenais, e nós vamos voltar no começo de março. A data, 11 se não me engano, é dia 4, né, Fran? 11. Nós vamos voltar dia 11 de março. Temos algumas vagas ainda, a gente já está com o grupo bem cheio, mas, assim, ainda temos algumas vagas restantes para quem tiver interesse. Então, assim,
Se você está assistindo essa live depois, tem o meu Instagram aqui, tem o Instagram de Franklin, pode entrar em contato conosco, que a gente vai estar direcionando vocês para o grupo do WhatsApp, onde a gente fala um pouco mais a fundo, né, sobre como vai funcionar os encontros, e a gente organiza também como vai funcionar a metodologia, os textos que a gente vai debater e por aí vai. Isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o grupo? Para quem tem interesse, é só entrar em contato com a gente. Os encontros são nas sextas, das 19 às 20h30. E a gente sempre trabalha artigos que não são artigos super avançados, são mais introdutórios, mas que dão uma boa noção da psicologia do esporte, da atuação. E também a gente costuma trazer algumas notícias recentes de casos assim que envolvem essa questão mental, tal, tipo, sobre alguns atletas, ou algumas notícias realmente assim mais relacionadas a questões que o psicólogo poderia estar atuando. Então é bem legal essa dinâmica, o pessoal é super participativo, e aí a gente acho que tem umas 5 vagas ainda. Então, se você está vendo isso gravado, então prestem atenção que temos bem pouquinhas vagas e é de graça. Acho que é um ponto mais importante. É uma coisa importante, é de graça. É mais uma maneira de propagar mesmo a psicologia do esporte, principalmente aqui no nosso estado. A maioria das pessoas é daqui, mas nós temos pessoas de outros estados também. Então, assim, já é uma forma que eu e Franklin encontramos de ajudar outras pessoas que tenham interesse em psicologia do esporte, como eu tive, né? E não tiveram essa oportunidade de conhecer. Então, assim, trazer o conhecimento, a experiência que a gente já tem, os textos que nós já temos, para ajudar também outras pessoas a conhecer a psicologia do esporte e também já se colocar à disposição para se tornarem futuros e futuras psicólogas do esporte também, né, Franklin? E aí, aproveitando o ensejo do futuro, né, a pergunta de R$1 milhão, né, no final. De maneira geral, assim, meu planejamento de carreira, eu simplesmente me apaixonei trabalhando com a arbitragem. Quem está aqui no meu seio mais próximo, a minha família, Muniz e a minha noiva, sabe que, assim, quando teve o primeiro evento prático da turma do ano passado, que eu pude ver eles na prática, pude ver o avanço de cada um no que está relacionado aos aspectos psicológicos, no que está relacionado ao pilar mental, eu fiquei simplesmente apaixonado pela atuação. Assim, enxergo a escola de arbitragem como um perfeito campo de atuação. Hoje sou estagiário, porque faço parte do grupo de estudos do Cleberson, e eles têm a parceria com a Escola de Sergipe, né? A Escola de Arbitragem de Sergipe. Então, assim, hoje sou estagiário, mas, assim, de maneira profissional, me formo por volta do meio do ano, né? Último semestre, espero que tudo corra bem. E de maneira inicial, pretendo continuar com a arbitragem. Como eu falei, me apaixonei por isso, então, assim, quero continuar dentro da arbitragem, seja como psicólogo da própria escola de arbitragem daqui, seja como psicólogo da Federação Sergipana, e quem sabe chegar no nível da CBF. Vou me esforçar para isso, né? Tá sempre buscando a evolução. Mas, assim, quero muito trabalhar com a arbitragem, quero fazer acompanhamento individualizado também, com árbitros e também com atletas de futebol. Quero trabalhar no futebol, tenho vontade também com clubes, mas aí já é um pouco mais complicado você trabalhar os dois ao mesmo tempo, trabalhar com árbitro e trabalhar com clube, porque assim, de maneira geral e de maneira prática, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Assim, a atuação do árbitro com a minha função como psicólogo. Sim. Mas assim, a gente sabe que principalmente aqui no nosso estado, né, tem muito tipo, como assim, o psicólogo da escola da arbitragem é psicólogo do Itabaiana, é psicólogo do Sergipe, é psicólogo de Confiança, isso aí tem coisa errada. Então, assim, não dá para aliar os dois ao mesmo tempo. Então, assim, como eu falei, de maneira inicial, quero continuar com a arbitragem. Quero ter experiência dentro do futebol em clubes e quero trabalhar também na clínica. Foi uma coisa que me apaixonei também, trabalhar com a clínica. Eu acho que, assim, você ter aquele contato individualizado com a pessoa, tá acolhendo a queixa, a dor, o sofrimento daquela pessoa e poder ajudá-la
em determinado momento, a como reagir frente ao que ela está passando e dar, como eu já falei, dar as ferramentas para ela poder se tornar autônoma, é literalmente mágico. Franklin não começou o estágio ainda, né? Mas assim, Vou já é começar um essa semana spoiler. já. Quando, ó, perfeito. Quando você vê assim que a sua atuação está surtindo efeito na vida de outra pessoa, está ajudando a pessoa a continuar com a rotina dela, a ter uma vida melhor, pode-se dizer, é assim, muito satisfatório. Você vê Mas que tudo que você passa, tudo que você sofre durante os 5 anos da nossa graduação, tudo vale a pena. vale a pena. Eu brinco muito com a minha noiva, né, que tem uma música de Ferrugem. Não vou falar muito não, porque eu me emociono. Mas que, tipo, fala que, assim, a gente passa por muita coisa, sabe? E dentro da formação a gente passa por muita coisa. E eu, especificamente falando, que eu não quis ir para Aracaju. Quando eu entrei no curso, eu preferi ficar aqui em Itabaiana. Então, assim, eu vou e volto todo dia. Luara é minha parceira aí de ônibus. E aguentando minhas piadas e as minhas resenhas todo dia, a ida e a volta. Então, assim, é uma trajetória muito difícil. Para a gente que é de outra cidade, para a gente que é do interior, é algo muito difícil. São 5 anos de muita luta, 5 anos de muita noite mal dormida, de muita noite sem dormir. Mas que, assim, quando a gente chega de maneira prática, que a gente chega para trabalhar, assim, a experiência que eu já tenho, né, com os atos, chega para estar na clínica com uma pessoa frente a frente e ver que aquilo que eu estudei durante 5 anos, ver que todo aquele esforço que você teve está rendendo frutos para outra pessoa, é assim, simplesmente mágico. E espero eu que esse sentimento, essa satisfação e esse amor que eu tenho pela psicologia, principalmente sobre a psicologia do esporte, ela seja assim, para sempre, porque é mágico, não tenho o que falar não. Mas, isso aí. Muito legal. E tamo junto. Tamo aí nessa jornada aí. Vem trabalhar bastante. Pensar nos projetinhos aí pós-formado. É isso aí. Temos nosso projeto pós-formatura, né, Fran? Mas não vamos soltar spoiler, Não não. dá spoiler, não. Se Fiquem falar, ligados dá errado. aí. Se falar dá errado. Fiquem ligados aí, acompanhem a gente, que a gente tem muitos planos para o futuro, né, Fran? Eu me arrisco a dizer novamente que no futuro eu acho que a gente vai seguir caminhos diferentes, porque, como eu já falei, eu sou apaixonado pelo futebol, você tem uma pegada mais para esportes olímpicos, né? Esportes Aham. olímpicos e o vôlei especificamente. Mas, assim, como eu falei, é uma parceria que a gente tem de muitos anos, que sempre deu certo, desde a dupla dinâmica lá, você zagueiro e eu, faz tudo no time do opção, Basicamente, né? que isso possa se perpetuar também por muitos anos até a nossa carreira acadêmica e a nossa carreira profissional. Show. Foi muito massa, velho, o papo aqui. Real, foi muito interessante escutar a forma que você trabalha com a arbitragem e tal. A gente já tinha conversado assim pontualmente, a gente sempre conversa lá no grupo de estudo, mas tipo, ouvir, só escutar aqui realmente falando de como você trabalha, das formas que você desenvolveu para atuar, para acolher a galera, foi muito legal. E, assim, realmente é algo inspirador assim para a galera que está começando. E foi como você falou, você começou há pouco tempo. Você não estava lá no início do Isso, curso de psicologia mega afim. Não, você foi correndo atrás, ao mesmo tempo pegando a oportunidade ali, vou fazer uma pesquisa aqui. Pô, eu acho que o seu exemplo, cara, você saiu do ponto que nem tinha nada na sua faculdade. Tu entrou em um grupo de pesquisa e de trabalho de outra faculdade para conseguir começar a estudar um negócio. Então, acho que isso é muito vale a pena. Até no início você comentou, aqui, por incrível que pareça, a gente tem um Cleberson, ele foi contratado como professor em 2000, logo no final de 2018, aí foi logo quando a gente começou a fazer esse projeto de extensão, mas aqui não tem a disciplina também, nem optativa, nem obrigatória, nada. Tem no curso de educação física, eu acho que até na UFS deve ter também, mas normalmente, tipo, é um educador físico que dá, ou então é algum outro professor de psicologia, mas infelizmente também não tem, e acho que a galera acaba não conhecendo tanto, e não tem a oportunidade nem de saber o que é que o psicólogo no esporte faz, né? Acho que é o maior isso. diferencial.
E para quem gosta do esporte, assim, quando conhece, fica, velho, eu quero isso, sabe? Junta tudo que eu gosto aqui do ambiente esportivo e ao mesmo tempo de pegar meu conhecimento e fazer uma mudança, que é o que a psicologia faz na vida das pessoas. Então, acho que é sensacional. Foi muito legal escutar aqui hoje. É isso aí, perfeito. É só agradecer, cara. Tanto o convite, né, que eu não posso deixar nunca de agradecer tanto a Cleverson, mas também a você, né, que abriu portas, sempre esteve ao meu lado nessa construção de conhecimento, né, desde quando eu entrei no grupo, assim, você está sempre me ajudando, me indicando texto, quando tem congresso, quando tem live, você está me mandando, então, assim, você também faz parte desse processo. O que eu sou hoje também é graças a essa parceria que a gente tem. Agradecer o convite, né, para estar aqui representando o Sergipe. E como você falou, quem gosta da psicologia do esporte, quem tem interesse na psicologia do esporte, quem é meu seguidor, siga o Franklin aí, ó, vá lá, siga, ele posta coisas diariamente sobre psicologia do Live esporte. semanal. Eu já sou mais, faz lives semanais, agora ele está com a proposta do SagaCast, que é com pessoas que estão já se formando ou são formadas na área da psicologia, mas toda Uhum. semana ele faz uma live voltada para o esporte, né, Franklin? Ele já fez com Esporte, nutricionista, já fez com qualidade de vida, fisioterapeuta, assim, com diversos variando. profissionais. Então, assim, ele produz muito conteúdo. Eu, ironicamente, sou uma pessoa mais extrovertida, mas sou mais tímido, né, Frank? Então, assim, Verdade, tá vendo? eu costumo postar mais coisas assim, da minha atuação em si, o que eu faço, eu sempre posto foto do que eu faço na escola. Mas, assim, estou sempre aberto a quem tiver dúvida, quem quiser conhecer mais, é só chegar, me mandar uma mensagem também no Instagram, que a gente vai, como diz o Cleverson, né? A gente vai trocando as figurinhas e a gente vai ajudando também outras pessoas a conhecerem a psicologia do esporte e se tiverem afinidade, se tiverem vontade, a entrar a fundo e irem construindo as suas carreiras dentro da área. Mas só agradecer novamente a oportunidade, cara, e sucesso aí. Como você Eu faz, que, né? eu que agradeço, cara, tipo, tanto por eu ter aceitado aqui esse convite, como também fazer parte lá do SagaCast, ou do grupo de estudos. Do grupo de Então, estudos. muito obrigado. E a gente tem muitos projetos por aí. Então, É isso aí. galerinha que acompanhou até agora aí, muito obrigado por estar assistindo. Vocês também estão vendo a gravação, que se conseguiram chegar até aqui. E depois É. tá no YouTube. Então a gente amanhã, essa semana já tá lá no YouTube disponível completo. Então é isso. Valeu e a gente Valeu, se vê pessoal. na próxima semana. Boa noite. Tchau, tchau.